E a tradução para o português é a atenção plena, a mais usada, né? Mas pode ser plena atenção, estar atento, estar consciente. E, se alguém, quem sabe a definição de mindfulness aqui? Conta pra gente, eu não sei. Prestar atenção no momento presente, propositalmente, sem julgamento. Você decorou pra prova? Não vai ter prova. Eu tô brincando com você, é uma pegadinha, porque não existe um consenso sobre a definição de mindfulness, né? Então existem vários pontos de vista, né? A gente vai achar algumas definições, né? Mas existem vários pontos de vista, diferentes autores podem ter diferentes pontos de vista, né? E era essa a mensagem que eu queria dar para vocês, né? Eu estou trazendo aqui um ponto de vista, né? Mas vocês vão achar diferentes pontos de vista sobre o mesmo fenômeno, né? Então, uma maneira de ver, né, é olhar para mindfulness como um termo guarda-chuva, um termo polissêmico, um termo que pode englobar vários significados, né? Ou um termo multifacetado, com várias facetas, né? Aquilo que a gente estava falando de atenção e atitude, a gente pode usar para explicar, exemplificar um pouquinho melhor do estado mental de mindfulness. Então, se eu estou no momento do meu dia, onde eu estou atento ao que eu estou fazendo, com uma atitude de abertura à experiência, né, de olhar a experiência como ela é, eu poderia falar que eu estou no estado mindful. Certo? Então, esse seria um estado psicológico que eu posso acessá-lo em determinado momento do meu dia ou em boa parte do meu dia. Pelas pesquisas, a gente sabe que as pessoas têm uma característica mindful, que pode ser mais ou menos, mais potente ou menos potente, né? Que a gente chama de traço. Não é bem um traço psicológico, porque ele é mutável, né? Então, ele é uma característica psicológica mais sustentável de acessar esse estado de mindfulness. Em inglês chama dispositional mindfulness, né? O mindfulness disponível no meu dia a dia. Esse traço psicológico, ele tem uma influência genética. Tem uma influência genética, vou mostrar um artigo que fala sobre isso. Então, mais ou menos, que a gente sabe hoje em dia, mais ou menos 30% de eu poder acessar esse estado, até a capacidade de acessar esse estado no meu dia a dia, ela tem uma influência genética. Nós somos feitos de genes, né? Então, logicamente, isso tem uma influência no nosso comportamento. A boa notícia é que 70% é treinado, né? Então, eu consigo treinar esse estado, o estado mental, acessar o estado mental e desenvolver o meu traço psicológico de mim. Eu consigo medir isso também, né? Existem várias escalas que medem tanto o estado de mindfulness, aí tem um pouco menos, como o traço, né? O quanto eu consigo acessar isso no meu dia a dia, né? Escalas validadas. E a outra coisa que é importante saber é que eu posso ser mais mindful ou menos mindful, naturalmente, né, minha característica, sem eu nem saber que existe mindfulness, certo? Então eu posso acessar esse estado sem saber que ele existe mesmo assim, né? Isso depende, as pesquisas têm mostrado, né, da parte genética, depende da minha idade, em geral, quanto mais idade, mais mindful, pelas pesquisas mais recentes, né? Vou falar uma coisa que vocês não vão gostar, depende do gênero. Em geral, quem é mais mindful, mulher ou homem? O homem, pelas pesquisas atuais, né? E tem uma relação, logicamente, com a minha experiência de vida, né? Se eu tenho experiência de vida que me levem a estar mais nesse estado ou menos nesse estado, também influencia. E tem a ver com eu treinar ou não isso. Então, aí entra o mindfulness. Então, para eu treinar esse estado psicológico, eu tenho as práticas de mindfulness, né? Então, eu posso treinar o estado psicológico por meio da prática regular de técnicas que trabalham
esse estado mental. As técnicas que a gente conhece hoje em dia, que são mais potentes, são as técnicas meditativas. Tá? Então aí está a correlação de mindfulness com meditação. Então, para eu treinar o estado de mindfulness, eu posso utilizar meditações, algumas técnicas meditativas, algumas práticas meditativas. Né? A palavra meditação também é um guarda-chuva. Ela tem milhares de técnicas embaixo dela. Né? No caso de mindfulness, a gente usa as que trabalham esse componente de atenção e atitude. Né? Então a gente empresta algumas práticas que são milenares para trabalhar esse estado mental. Então, eu tenho um slide para falar disso, mas mindfulness não é necessariamente meditação. Essa é uma informação importante, né? Não sei se está claro isso para vocês. Então eu posso estar mindful, não fora de uma prática meditativa, certo? Então isso gera um pouco de confusão, né? Pode falar. Por exemplo, se uma pessoa está... Dá um exemplo prático, um casal de namorados e o rapaz está se declarando. Se naquele momento ele está com toda a atenção voltada para ela, ele está em mindfulness. Se ele estiver apaixonado, não, porque ele está sofrendo. Tô brincando, não, mas você está no... Nesse sentido de vocês estão plenos naquele momento. Sim, tô brincando com você. Ou de repente, sei lá, qualquer coisa. Assim, Sim, qualquer atividade que eu estiver fazendo, então eu estou conversando com você, né? Estou aberto ao que você me fala. E você está aberto ao que eu falo, né? Sem tentar adivinhar o que você está falando, que nem eu fiz agora, né? Brincar com você. E você também não está tentando adivinhar o que eu estou falando, a gente está no estado de mindfulness, né? Então eu posso fazer isso em qualquer atividade do meu dia a dia, né? Trabalhando, tomando banho, conversando, etc. Né? E eu posso dizer que eu estou no estado mindful mesmo sem estar praticando mindfulness, né? Então, para que praticar mindfulness? Né? Não sei se eu estou me adiantando, mas existe alguma diferença do resultado, assim, da eficácia, se você faz no método, como a gente fala, formal e informal, né? Existe alguma pesquisa que diga do resultado disso, de ser um mais eficiente que o outro? Era exatamente esse ponto que eu ia tocar, né? Não, perfeito. Porque a pergunta é, então, para que fazer a prática formal? Né? O que vocês acham? Porque com treinamento você fica mais tempo, vai. Exatamente. Né? Então, a ideia é exatamente essa. É igual a atividade física. Né? Quanto mais eu treino, mais aptidão física, cardiovascular eu treino. A ideia para mindfulness, as pesquisas mostram isso, né? É que só para entender, né? Ela falou prática formal e informal. Prática formal quando a gente fala da técnica em si, então sentar e usar uma técnica, uma prática de mindfulness. Prática informal é eu levar a ideia de mindfulness para qualquer coisa que eu fizer no meu dia a dia, né? Então, o que se sabe hoje em dia é que para eu fazer a prática informal, ou seja, para eu usar o estado psicológico de mindfulness no meu dia a dia com mais frequência, para que eu desenvolva um traço psicológico de mindfulness maior, a prática formal é importante. Né? Então, quanto mais eu estimulo, eu faço, né? Esqueci a palavra agora. Quanto mais eu promovo isso por meio da prática formal, mais eu consigo acessar isso no meu dia a dia. Né? Então, quem pratica, observa isso. Né? Se eu esqueço de praticar um dia ou deixo de fazer, a qualidade da minha atenção naquele dia muda. E se eu faço, mesmo que seja 5 minutos, aquilo muda a qualidade da atenção no meu dia. Então, essa correlação, ela existe. Né? Agora, isso, como eu falei, é um modo de ver. Vão ter outros pesquisadores ou outros grupos que vão falar que não. Se você só desenvolver a prática informal, isso já é bastante efetivo. Então, um modo de ver, as pesquisas têm mostrado isso. Da mesma maneira, as pesquisas têm mostrado também que se eu fizer atividade física, mesmo que não seja uma que eu chamo de prática de mindfulness, né? Então se eu vou correr no Parque do Ibirapuera e eu faço com atenção plena no meu corpo, isso também eleva o meu nível de mindfulness. Né? Então não necessariamente a prática tem que ser uma técnica meditativa. Né? Eu posso desenvolver isso por meio de esporte, por exemplo. As pesquisas têm mostrado isso. Bailarinos, bailarinas, né? Então qualquer atividade que eu faça com atenção plena, músicos, né?
você acaba medindo níveis de mindfulness maiores. Tem uma dúvida em relação à diferença entre a mindfulness e o tal do flow, né? Que quando você está na experiência, porém você não tem noção das sensações, do tempo correndo. O mindfulness não, você tem a noção, os seus sentidos estão ativados, é isso? Mindfulness você está consciente. Percebendo o corpo. Isso. Mesmo que isso esteja acontecendo mais naturalmente, você pode até chamar de estado de flow, né, que a coisa vai sem esforço, né? Naturalmente eu estou presente naquela situação, mas eu tenho que estar consciente do que está acontecendo. Aí eu falo de mindfulness. Não pode ser torpor, por exemplo. Okay? E hoje em dia, né? A gente está aqui hoje por causa dos programas baseados em mindfulness. Isso está na moda hoje em dia. Né? Então são programas estruturados, que têm começo, meio e fim, onde essas práticas são inseridas, né? A ideia de mindfulness é inserida. Eu estruturo um programa e ofereço às pessoas. Né? Esses são os programas baseados em mindfulness. Eles nascem mais recentemente. Né? As práticas meditativas, elas são milenares, né? Que a gente usa inclusive nos programas. Mas os programas, eles são mais recentes. 40 anos, mais ou menos, que eles existem. Né? Não são tão recentes assim. Mas no Brasil ainda está um pouco mais recente essa ideia. Mas o que está na moda, chama atenção. O que eu falo está na moda? Chama atenção da mídia, chama atenção das pessoas, chama atenção dos pesquisadores, chama atenção dos clínicos, dos terapeutas, né? São os programas de mindfulness. Né? Esses programas, eles nascem na saúde, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais, mas hoje em dia eles estão inseridos em vários campos da sociedade, várias áreas da sociedade, né? Educação, organizações, mundo corporativo, equipes, etc. Né? Eu vou achar a aplicação desses programas em várias áreas. Esse é o estudo que eu falei com gêmeos idênticos e não idênticos, onde eles estudaram um pouco a influência genética, né, de mindfulness. Depois vocês vão ter acesso. Então, para eu desenvolver, para eu acessar o estado mental de mindfulness e para eu desenvolver esse traço psicológico, eu uso as práticas e os programas. Então, o processo seria esse, né? Então, a partir do acesso regular, né, ao estado mental, vai gerando uma mudança corporal, cerebral, psicológica, e eu acabo incorporando isso no meu estado. É possível alguém nunca ter acessado esse estado? De mindfulness? Acho que não sei. É que a pessoa talvez não tenha consciência disso. Exatamente. Mas em alguma fase da nossa vida, é inerente às crianças, por exemplo. Né? Eles conseguem focar, eles não focam por muito tempo. Mas quando eles estão fazendo uma coisa, eles estão fazendo só aquela coisa. Em teoria. Com uma boa tradução também. Dentro do contexto que eu estou defendendo aqui para vocês. Né? Então, o estado numérico, segundo essa década da realidade, me leva a observar a realidade como ela é. Né? E a primeira realidade que eu observo, quem é? Quem sou? Então sou eu mesmo, na verdade. Né? Então, nesse processo de treinar esse estado mental, esse estado psicológico, eu acabo me observando, né? Estando mais consciente de como eu funciono, de como eu reajo às situações, de como eu penso, de como eu me relaciono. Né? Essa qualidade da atenção, né, de auto-observação, que a gente chama awareness. Então, essa é uma palavra melhor, talvez, para explicar o processo. E o traço psicológico a gente pode chamar de mindfulness disponível também, ou dispositional. E esse mindfulness disponível eu posso usar, como eu estava falando, né, tanto no nível pessoal, que é o primeiro nível. Existem outras, em relação à saúde, eu devo praticar mindfulness. Esse é um ponto de vista, a prática é importante. Ainda no foco da saúde, eu posso defender que para eu ter saúde, o meu terapeuta deveria ser mindful. A pessoa que cuida de mim. Então esse é um outro ponto de vista, né? Então vão ter autores que vão propor que ao invés de você treinar as pessoas, você
seria mais efetivo você treinar os terapeutas, né? Esse é o primeiro passo importante, né? Uma outra forma. E um outro ponto de vista também complementar, que é um pouquinho também da questão do formal e informal, né? Alguns autores, principalmente a Ellen Langer, que está citando ali, ela defende mindfulness como uma contraposição ao estado de mindlessness. Então, ao invés de eu viver no piloto automático, desatento, reativo, eu deveria ter mais consciência disso e tentar viver o meu dia a dia mais aware, né? Mais consciente de mim mesmo, baseado na ideia ou na cognição. Seria uma abordagem mais cognitiva, vamos dizer assim. Tá? Então, também é uma forma de ver esse tema. Né? Isso está presente em algumas terapias de terceira geração, estoicos e os epicuristas. Já ouviu falar disso? Na aula de filosofia, ciência e tal. Então, os gregos antigos, né, principalmente essas duas linhagens, principalmente os gregos estoicos, eles defendiam a filosofia como modo de vida, né, não como um livro que eu vou ler para filosofar, mas um modo de vida onde eu estivesse mais atento a como eu funciono no dia a dia. Isso é mindfulness. Né? Então, se vocês lerem sobre os gregos estoicos, vocês vão achar essa abordagem que é muito parecida, ou quase a mesma coisa, do que a gente está falando aqui. Né? Exercícios como a yoga, por exemplo, eles puxam muito para o mindfulness. Porque acho que todo momento ele fica sente o seu corpo fazendo tal coisa. E aí dentro das práticas, né, de mindfulness e práticas meditativas também tem um universo. Né? Então as práticas de yoga, né, elas também podem ser práticas de mindfulness, vamos dizer assim. Se eu trabalhar, hoje em dia tem muita variação, né? Tem o Power Yoga, etc. Mas o Yoga clássico, ele prevê um estado de atenção plena nas posturas. Né? Ele tem um plus que cada postura tem uma intenção fisiológica e espiritual. Né? Então, além da atenção plena, tem outros elementos que estão presentes ali. Mas o estado mental para eu fazer as posturas é demais, deveria ser. Tá? Dentro da yoga, eu sou formada em Hatha Yoga com o professor Marcos Rojo. A gente tem um livro Ciência do Yoga, do Time, onde ele vai explicando, né, a questão das posturas, dos asanas, que vai te levando para o autoconhecimento, né, e ele faz uma proposta maior para que aquilo não seja somente no momento da prática, mas que você vai se observando no seu dia a dia. E aí tem um momento que ele fala, aí sim sai a mindfulness dali, de uma parte dessa, né? Não que o mindfulness esteja dentro, vá para o yoga, mas do yoga sim, ele tem uma explicação que sai. Sim. Então aí eles traduziram como mindfulness, né? Mas não sei se é samadhi ou se eu acho que é samadhi. Então isso aí por esse estado. Né? Então eu acho que aí os conceitos, né? Porque a yoga já tem mais de 5.000 anos, né? Então as práticas e tudo mais que a gente encontra. Então acho que aí talvez de quem veio da onde, o que, eu acho que há 40 anos colocaram o nome, fizeram o programa de mindfulness, né? Mas é só uma... Eles têm, logicamente, muita correlação, né? Tai Chi, Qigong, todos eles têm muita correlação. Eles não são exatamente a mesma coisa, depois eu vou mostrar, né? Mas eles têm a mesma ideia e têm contextos de uso diferentes, né? Mas o yoga clássico fala as mesmas coisas, o islamismo, o cristianismo, os gregos estoicos. Então, a diferença dos gregos é que eles eram mais da linha da Ellen Langer, né? Mais da questão cognitiva, né? De estar atento a isso no meu dia a dia, prestar atenção. E não da prática, eles não tinham uma prática, exatamente como tem as práticas meditativas, né? Até onde eu sei. Mas a ideia é a mesma. O Zen budista é o que mais se aproxima? Também, dentro da tradição budista, o Zen é uma das que a gente usa mais dentro desses programas. Tem alguns livros, eu não vou lembrar agora, eu não me lembro o que tem, aprenda a comer, aprenda a viver, aprenda a sentar, né? Que é, acho que não sei se é o seu, algum livro que eles amei. São todas igual a yoga, fala a mesma coisa, né? Tem abordagens diferentes, tem palavras diferentes, às vezes práticas diferentes, mas eles são mais ou menos a mesma coisa.
Hoje em dia, como eu falei, como mindfulness está na moda, começa a se usar muito a palavra mindfulness para usar nesses vários contextos, né? E isso não tem nenhum problema, mas às vezes causa um pouco de confusão, né? O que eu estou chamando exatamente de mindfulness? Então essa é a questão. Então, como eu citei, né, a prosoque, que é a atitude fundamental do filósofo, do Sócrates platônico, é a atenção a si mesmo, a vigilância a cada instante de como eu ajo, como eu ajo na sociedade, como eu vivo. Isso é mindfulness. Então, isso já está nos gregos 5 séculos antes de Cristo. E, como eu falei da Langer, né, mindful versus mindless. E a grande confusão que a gente estava falando, né, como eu acho isso em vários contextos, com várias conceituações que são parecidas, mas não necessariamente a mesma, né, isso já é um pouco de confusão. Não confusão, já é debate, né? Então, vocês vão achar também na literatura científica mesmo debates. Então, tem uma pessoa que é mais da linha budista, acha que esses programas de mindfulness são extremos, né? Aí tem o pessoal da linha mais laica, acadêmica, que vai falar mal dos budistas. Não vai falar mal, vai discutir o que é exatamente, né? Então, tem um conflito, às vezes um debate de conceituação, né? Então, cada tradição vai falar mais ou menos a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, mais nada, é uma intenção, né? Envolve uma motivação, envolve algumas... Então, tem essa questão que a gente pode chamar um pouco mais superficial, e tem também as pessoas que discutem a intenção, mas não posso dar exemplos bruxos que se dá, mas fica claro para entender. Eu posso matar alguém com atenção plena. Estar totalmente atento no tiro que eu vou dar na pessoa, né? Mas qual é a intenção que está por trás dessa atitude, né? Dessa ação? Então se discute um pouco essa intenção no nível mais profundo, ético-filosófico. Então no budismo, por exemplo, mindfulness ele faz parte de um caminho que tem várias outras questões, né? Tem o pensar correto, a fala correta, a atitude correta. Às vezes, isso num programa laico, científico, não é abordado diretamente, né? Então, esse é um dos debates que tem na literatura, né? É comum quando a gente começa a praticar assim, e a gente toma uma atitude às vezes um pouco mais agressiva, as pessoas falam, nossa, mas você medita, né? E você tá brava, claro, né? As pessoas confundem um pouco. Você acha que porque você medita, você tem que virar uma múmia, assim, ficar estática, sem emoções, e não se trata disso, né? Mas de você saber o que você está sentindo, se é o momento de você ser um pouco mais bravo, tudo bem, né? É nesse sentido também, né? Vou até ter um slide para falar uma brincadeira sobre isso, né? Então, mas é isso, né? Mindfulness é awareness. Não quer dizer que eu vou deixar de ter sentimentos positivos ou negativos, é isso, né? E nesse aspecto é mais uma questão filosófica ética, né? O que eu estou, qual a minha atitude de vida, né? E aí vai ter uma discussão, né? Então tem gente que fala do Mac Mindfulness, né? Que seria esses programas como eles estão muito na moda, ofereço, vendo para todo mundo, etc, né? Qual é a intenção ética que está por trás disso, né? Então esse debate está na literatura e a gente tem que saber, né, sobre isso. Então, o que não é mindfulness? Essa é uma brincadeirinha. Simplesmente estou consciente de que eu estou com raiva. Então, mindfulness não é necessariamente meditação e a busca não é um relaxamento. Essa pergunta é aquilo que a gente estava falando, né? Dentro dessa abordagem, né? Então eu posso falar que estou no estado mindful sem necessariamente estar fazendo uma técnica meditativa. Logicamente, uma técnica meditativa, uma prática meditativa. Tem gente que não gosta que fala técnica. Se é com o intuito de estar atento numa atitude correta frente à realidade, eu vou estar mindful naturalmente, né? Mas eu posso estar mindful mesmo se fora da técnica meditativa. Essa seria uma primeira. Mas aí tem um tratado para discutir. Então, aquilo também, né? Professores de mindfulness não são seres iluminados, né? Porque a proposta não é, aqui no contexto, né, de mindfulness laico, clínico, de qualidade de vida, né?
só eu estar mais alerta de mim mesmo. Né? Não quer dizer que eu vou me iluminar. Né? Não é essa a intenção, na verdade. Né? No primeiro dia do programa que o Marcelo falou para a turma assim, eu não vou ensinar ninguém a atingir o Nirvana. Exatamente. Agora, logicamente, eu posso querer buscar o caminho da iluminação, né? O caminho de desenvolvimento espiritual, mas não é nos programas live demais. Se acontecer foi por acaso. Então aqui o contexto é diferente, é um contexto de qualidade de vida, desenvolver a awareness, né? E então isso às vezes é um preconceito, né? Tem pessoas que deixam de fazer porque elas têm um preconceito de que se elas fizerem mindfulness, elas vão estar como que fala isso? Um quarto sentimento? Sentimectomia. Sentimectomizada, vamos dizer assim, né? Então, eu não vou ter mais sentimentos, não vou ter mais reações, não vou ter mais pensamentos. Isso dá medo, né? Não vou ser mais eu. Então, não é isso, na verdade. É eu me conhecer melhor, né? Então, como eu reajo no dia a dia. E praticantes de mindfulness não se tornam seres iluminados, né? Alguns podem se tornar, né? Mas não é esse o propósito. Né? Agora, eu estou falando do contexto clínico, acadêmico, científico. Né? Eu posso buscar dentro de um centro budista essas questões. Então, basicamente, né, na prática que a gente fez, né, a gente brincou com a nossa atenção. Em um momento ela estava mais focada, em um momento ela estava mais aberta. Esse gráfico aqui da esquerda. Né? Então, no começo da prática que a gente fez, ela estava mais aberta, e depois ela estava mais focada. Então, a gente vai treinando a atenção nesses dois movimentos, mais focados e mais abertos. Então, a gente chama de atenção aberta ou atenção mais focada. Né? Em geral, a gente começa com a atenção mais focada. Para eu treinar a habilidade da atenção, eu começo com ela mais focada. Mas eu vou brincando de abrir e fechar a atenção até que eu desenvolva essa habilidade. Atenção no quê? Né? Dentro de mindfulness, a gente chama de âncoras. Né? Âncoras ou ponto de apoio da minha atenção para eu treinar a atenção. Então, qual âncora que a gente usou naquela prática inicial? Respiração, né? O que mais? Sons, uma âncora mais aberta. Temperatura, né? O ambiente, o corpo como um todo. Então a gente brincou de fazer mais focado e mais aberto. Né? Mas a gente sempre usou uma âncora para eu trazer a minha atenção. No caso de mindfulness, as âncoras principais é o próprio corpo, né? A respiração é o mais clássico, mas a gente usa sensações corporais, usa movimentos corporais também. E a ideia é trazer a atenção nesses focos, nessas âncoras, né? Toda vez que eu trago a atenção nessas âncoras, a gente lembra que é um mantra. Então, a mente começa a funcionar da mesma maneira que ela funciona no dia a dia, né? Então, não sei se vocês lembram que eu falei. Se eventualmente vierem pensamentos, né, eu percebo, não brigo com isso, com gentileza, volto a trazer a atenção. Vocês lembram dessa parte da gentileza? Então isso, né, é a essência da prática de mindfulness. Né? Então na prática de mindfulness, assim, bastante resumidamente, né, a gente vai focar a atenção em uma âncora. Então eu vou ficar por alguns momentos atento naquilo que eu estou me propondo a estar atento, então na respiração, na sensação corporal, no movimento, e ao mesmo tempo, quando eu ficar desatento, eu vou perceber. Né? Então é a atenção e consciência, awareness. Né? Então atenção, a âncora e consciência de que eu estou fora da âncora. Deu para entender isso? Esse é o movimento que a prática vai acontecer. Né? Então, se a gente chamar isso de técnica, enquanto técnica é simples, não tem grandes dificuldades, né? Logicamente que você vai aprender, vai tirar dúvida, etc, etc. Agora, o grande desafio é eu fazer. Então, por mais simples que seja, eu reservar 5 minutos do meu dia para eu fazer isso, é o desafio, né? Tem vários desafios, né? Ficar com sono,
não ter tempo, não ter disciplina, não entender direito a técnica, né? Achar chato, né? Para que eu tô com sensação de perder tempo, né? Esses são os desafios de quem tenta fazer. Agora, a técnica em si não tem grandes dificuldades, né? Eu acho que tem variações disso, mas essencialmente é isso, né? Então, a gente chama isso de autorregulação da atenção, né? Então, é um movimento de focar e perceber que está desfocado. E para que serve a gentileza, né? Tentar sair um pouco do pré-julgamento, né? Então, que eu posso simplesmente falar, puta, que merda, né? Outro pensamento, né? E ficar brigando comigo mesmo. Já não é aquela atitude que a gente espera demais, né? Então eu vou treinando essa atitude, que no fim é uma atitude de autocompaixão, né? De lidar melhor comigo mesmo, com meus pensamentos, né? Então esse movimento eu vou fazendo durante a prática. E a palavra gentileza simboliza isso, né? Ok? A gente chama também, vocês vão achar, né? Mindfulness como aceitação ou orientação para a experiência, né? O que seria isso? Seria eu, ao invés de brigar, né, com meus pensamentos, com as sensações que eu estou tendo, né, com os meus desafios, eu simplesmente observá-los, né? Aceitar que eles existem, né? Não quer dizer resignação, quer dizer me aproximar da realidade, né? Assim que eu me aproximar da realidade e tiver uma visão mais clara da realidade, eu vou tomar decisões, eu vou interpretar e julgar, mas a ideia é que eu faça isso com menos reatividade. Então, se eu estou no piloto automático, eu saio reagindo com tudo, né? O cara me buzina no trânsito, eu xingo ele, né? Alguém olha torto para mim, eu já brigo. Agora, se eu me percebo, eu tenho aí um período de resposta, né? Eu posso perceber que eu estou mais agitado, estou mais raivoso, etc. Consigo prevenir, talvez, comportamento inadequado. Deu para entender isso? Com o tempo da prática, esse tempo diminui, né? Da percepção, assim. Isso, você fica mais atento, não tem né? Uma reação, tem, né? Quando acontecem essas coisas que normalmente tiram a gente do eixo. Você aumenta, na verdade, o espaço de tomada de decisão. Né? Você se percebe mais rapidamente, logicamente. Né? Tem até pessoas que, instrutores de mindfulness, que usam muito a pausa. Já viu isso? O cara, ao invés de te responder, ele para um pouquinho. Daí, uns 40 segundos, ele te responde. Então, essa é a pausa, é o momento de resposta. Né? Que eu saio um pouquinho da reatividade e, né? Então, essa é uma estratégia também. Então, essa é a definição que você tinha trazido, né? Que vocês vão achar como clássica. A consciência é o estado mental que surge a se prestar atenção de forma intencional à experiência ou fenômeno presente, sem julgá-lo, criticá-lo ou reagir a ele. Gera confusão, porque na verdade é sem pré-julgar. Né? Tem uma confusão que gera, né? Mas então, não vou julgar mais nada, não vou mais tomar decisões, né? Então é mais no sentido de não reagir imediatamente, de não pré-julgar. Essa definição, ela só dá sentido depois que eu entendo o processo, na verdade. Né? Se eu ler lá sem entender, sem nunca ter feito, ela não dá muito sentido. Só para vocês saberem, né, dentro do guarda-chuva da meditação, a gente pode classificar em 3 grandes grupos. Né? Então, as técnicas mais atencionais podem ser de foco fechado ou foco mais aberto. As técnicas construtivistas, ou as práticas construtivistas, onde eu tenho a intenção de gerar um certo estado emocional. Então, um exemplo seria a compaixão, eu tento gerar afeto positivo. Tá? E as desconstrutivistas, né, que seria mais no sentido de self-inquiry, que é o senso comum da palavra meditação. Então, eu vou meditar no que você me falou. Né? Vou meditar no que eu fiz hoje de manhã. Então, eu vou refletir sobre o que aconteceu. Né? Na língua portuguesa, essa é a principal sinônimo. Então, quando você fala vou meditar, você
pessoas entendam isso. Vou refletir. Né? Vou refletir sobre o que eu fiz. Tá? Então existem técnicas que trabalham isso também. Né? Em geral, às vezes, né, as técnicas, isso é só uma divisão didática. Né? Então, por exemplo, mindfulness, eu vou trabalhar foco e atenção. Né? Mas quando eu trabalho isso com atitude de gentileza, eu estou gerando um estado de afeto positivo. Né? Quando eu faço o caminho de auto-observação, eu estou fazendo self-inquiry, estou olhando para mim mesmo. Mas o foco inicial é atencional. Né? Isso aí todo mundo já viu, né? Então a gente nunca está no presente. Estou trabalhando, quero descansar, vou descansar, penso no trabalho. Né? Esse é o nosso dia a dia. Né? Então as práticas de mindfulness que estavam na tradição, né, hoje em dia estavam muito focadas nos centros da tradição, né, principalmente no budismo, elas começam a se esparramar. Hoje tem um momento de esparramar essas ideias, essas práticas na sociedade. Né? E não só no budismo, né? Ali, acho que é São Francisco, né, de Assis, se não me engano, que meditavam. Então, Jesus, as histórias contam que ele foi meditar 40 dias no deserto. Então, isso está nas tradições humanas. Né? Então, hoje em dia começa a se espalhar por outras áreas da sociedade. Né? Então, a grande diferença desses programas laicos, né, acadêmicos, é que eles falam uma linguagem universal. Então, tiram um pouco do ritual, do que é da tradição, da filosofia, transformam numa roupagem universal e isso fica mais acessível para as pessoas em geral que não querem ir na tradição. Né? Mundo animal, né? Os cachorros da Érica já fazem mais. O cachorro não vai fazer o tempo todo, né? Depende se ele não está apaixonado. Mas ele fica atrás de você. Então, o que são os nossos problemas hoje em dia? Né? Pouca atenção e concentração, a gente vive no piloto automático, o multitarefa, né? A gente tem uma tendência muito grande a fazer várias coisas ao mesmo tempo, todos nós. Né? Se não é no trabalho, é na rede social. Né? Responder WhatsApp, Facebook, e-mail. Então, as coisas hoje em dia roubam muito a nossa atenção. Né? Então há uma tendência hoje em dia para a gente ficar menos atento num foco só, dividir muito o foco. Né? Isso pode ser um problema. Isso pode levar a mais atividade, pouca flexibilidade psicológica e a estados de estresse crônico, ansiedade, depressão, burnout. Né? Burnout, não sei se todo mundo tem aproximação desse termo, é o esgotamento profissional, né? O estresse crônico do trabalho relacionado a fatores do trabalho. Então, mindfulness viria como um antídoto, entre aspas. Né? A gente treinar um estado mental que pudesse contrabalancear esses outros estados mentais. Né? Então, como eu falei, está na moda, né? Vocês já viram isso também. É uma capa da Time, tem várias reportagens hoje em dia sobre mindfulness na mídia, no Brasil também. Né? Essa é uma brincadeirinha no Google, que todo mundo pode fazer. Você escolhe 2 termos e vê como que é a busca internacional sobre os termos. Né? Chama de trends, né? Então em cima é Prozac e fluoxetina, embaixo é mindfulness. Né? Então as pessoas colocam no Google mindfulness igual elas colocam fluoxetina. Então o interesse é crescente, né, no tempo. Várias revistas científicas têm tratado isso, né? Esse é um exemplo do BMJ, que é uma revista de alto impacto na área médica. E recentemente, esse ano, eles, em 2 semanas seguidas, trataram de mindfulness em 2 editoriais. Então, para vocês verem como isso está entrando no mainstream da medicina também. Né? As evidências científicas também têm levado a que sistemas de saúde comecem a usar o mindfulness. Né? O nosso paradigma hoje é o Reino Unido. O Reino Unido já tem uma política pública, onde mindfulness já está, inclusive, no sistema de saúde, né? No SUS deles, que chama NHS. Então, se vocês
forem acessar um negócio que chama NICE, né, que são guias clínicas baseadas em evidência, lá, quando você procurar o tratamento para depressão maior, vai aparecer mais, né, entre as opções, né? E eles estão trabalhando agora mindfulness em outras áreas da sociedade, né? Então essa é uma política pública, né, onde eles estão promovendo o desenvolvimento social, e das 5 ações principais, uma é mindfulness, né? Mindfulness na saúde e na educação. E esse relatório que saiu em outubro do ano passado, quem tiver interesse, ele faz uma síntese da evidência científica sobre mindfulness, né, que suportou a política pública. Então a política pública é a introdução de mindfulness na saúde, na educação, no ambiente de trabalho e no sistema de justiça judicial. Então isso está acontecendo hoje em dia no Reino Unido, né? Os próprios parlamentares ingleses foram treinados em mindfulness, né? Imagina lá os nossos parlamentares, né, fazendo mas isso eles fizeram lá, né? Está acontecendo. E quando eu falo política pública, quer dizer, tem dinheiro, né? Então não é só brincar, né? Não é só escrever no papel, tem que ter um reflexo orçamentário para que isso saia do papel. E isso está acontecendo lá. Então tem dinheiro para treinar os profissionais, tem dinheiro para fazer pesquisa, tem dinheiro para pagar no SUS deles, né? Então eles treinam os profissionais e eles pagam os grupos, né? Então aqui no Brasil a gente faz muito na coragem, né? Então, vou lá, vou fazer um grupo de mindfulness dentro da unidade básica de saúde, né? Brigo com todo mundo e vou lá fazer o grupo, né? Lá não, lá está no sistema, né? Eles pagam, você tem um horário para fazer isso, né? Você recebe para fazer isso. E eles têm a verba para pesquisa também, né? Só um projeto de pesquisa na área da educação para crianças, né? Onde eles querem ver o impacto em saúde mental, né? Na prevenção da depressão, eles estão investindo 6 milhões de pounds. 6 milhões de pounds é o edital completo do TPSUS que teve agora, né? Então, o edital completo na principal agência de fomento de pesquisa de São Paulo, que é do Brasil, é igual ao que eles investiram num projeto de pesquisa. Então, para vocês terem ideia da magnitude, né, do orçamento que eles estão investindo. Dúvidas? Podemos continuar? Então, como é que isso acontece, né? Como que são esses programas? Então, eles são baseados nas práticas meditativas, né? Será que é? Não. Principalmente nas práticas do Zen e do Vipassana, mas são adaptados ao contexto, né, sanitário, educacional, etc. Esse é o Jon Kabat-Zinn. O Jon Kabat-Zinn é quem bolou esses programas originalmente, na década de 70 do século passado, né, vocês nem eram nascidos ainda. E ele começou a estruturar então as práticas. A grande sacada dele, ele não inventou nada, né? Ele só estruturou o que já acontecia, deu uma nova linguagem, uma nova roupagem, um programa estruturado que tem começo, meio e fim, né? Só que isso teve uma adaptação de linguagem que fez com que isso se esparramasse, né, pelo mundo. Então a gente só está aqui hoje por causa dele, né? Então agradeçam a ele. Então ele é um biólogo, tem muita gente que acha que ele é médico, ele é um biólogo, e era professor da Universidade de Massachusetts, agora ele está aposentado. E ele bola esses programas dentro do hospital geral. Então ele nasce já no hospital, nasce na área da saúde, né? Depois que ele se espalha por outras áreas da sociedade. Ele conta, inclusive, que no começo ele fazia os grupos no corredor do hospital. Então isso gerava um certo rechaço, né, logicamente, naquela época. Depois que ele foi ganhando corpo, né, e aceitação. O centro dele ainda existe. Então, o principal centro de mindfulness hoje em dia é lá na Universidade de Massachusetts, onde eles continuam oferecendo os programas e fazem formação também de profissionais. É o Centro for Mindfulness da Universidade de Massachusetts. Esses programas são estruturados, a gente pode falar que eles são manualizáveis, né? O que é isso? Eu consigo descrever o que acontece. Essa foi a grande diferença, né? Então, a partir do momento que eu consigo descrever o que acontece na sessão 1, 2,
intenção, etc., eu consigo replicar o programa, né? E eu consigo formar pessoas nesse programa. Então isso dá um boom, né, de interesse no programa, um boom de interesse científico, etc. Hoje em dia existem muitas variações desses programas, né, mas ainda existe a cara original dele. Qual que é a cara original? Ocorre em 8 semanas, né? Só por curiosidade, por que 8 semanas? Então, em geral, esses programas duram 8 semanas, tem de 8 a 9 sessões nessas 8 semanas, né? E ele conta, né, que ele bolou o número 8, é um número meio mágico, né? Que é porque era um intervalo onde não tinha feriados nos Estados Unidos, no meio, né? Então, para que o programa pudesse ter toda a semana. Deu para entender? Mas, no fim, ele funciona bem com 8 semanas, né? Que é um período que é ótimo para que a pessoa aprenda as técnicas e tente incorporar no dia a dia. Então, tem essa lógica também, né? Então, são sessões semanais, mais ou menos, originalmente, em torno de 2 horas e meia cada sessão, com um dia de práticas intensas em silêncio, basicamente um dia inteiro em silêncio, né? O que vocês acham de ficar um dia inteiro em silêncio? Legal, né? É pouco. É pouco porque o Vipassana são 10 dias. O Vipassana é mais. É uma outra maratona. Mas tem gente que assusta com ficar meia hora em silêncio, né? Então, em geral, esse dia de silêncio ele ocorre na 6ª semana do programa. A pessoa já treinou e já consegue ficar mais na experiência. Tem a psicoeducação, né? Orientações sobre o manejo do estresse em geral. E o que a gente chama de tarefas de casa, que é o mais importante, né? Que é eu aprendo a técnica e tento incorporar no meu dia a dia. Então, eu vou sugerir que as pessoas façam o que elas aprendem no dia a dia. Existem hoje em dia quase uma centena de programas, né, baseados em mindfulness, mas o original é o mais famoso até hoje, né, que é o MBSR, que é o Mindfulness Based Stress Reduction, né, que é o que foi criado pelo Kabat-Zinn. E a partir daí foram criados vários outros baseados nele, né? Então vocês vão achar como Mindfulness Based Intervention, ou intervenções baseadas em mindfulness, né? E cada uma delas tem um foco específico. A outra muito conhecida é o MBCT, cujo público-alvo original são pacientes com depressão maior, né? A Relapse Prevention, que é pessoas, pacientes com dependência química, né? Prevenção de recaída. Várias outras, né? Então, toda vez que vocês encontrarem um Mindfulness Based, quer dizer, baseado no programa de Kabat-Zinn, né? Baseado em prática de mindfulness. Então, a essência do programa são as práticas de mindfulness. E como eu estava falando, né, hoje em dia tem as psicoterapias de terceira geração que incorporam elementos de mindfulness ou componentes de mindfulness dentro de vários outros elementos, né? Então, a terapia dialética comportamental, que é para pacientes com borderline, pacientes com transtorno de personalidade borderline, é um exemplo, tem vários componentes e um deles é mindfulness, né? Não é exatamente o mindfulness based, tem diferenças, né? A terapia de aceitação e compromisso, que também trabalha. Aí tem diferenças, às vezes ele trabalha prática, às vezes trabalha só a ideia de mindfulness por meio de metáforas, né? Para a pessoa estar mindful dos seus valores de vida, basicamente. Quais são os meus valores de vida e eu fazer ações comprometidas com os meus valores de vida. Alguma patologia específica? Em geral, ansiedade, mas usa para dor crônica, atenção primária, sim, bastante. Psicoterapia individual. Então, basicamente, o Mindfulness Based, 90% desses programas em geral é parecido, que é a prática de mindfulness. A essência é a prática de mindfulness. O que vai mudar é a psicoeducação em geral, né? O público-alvo. Então, se eu estou trabalhando com o MBSR, eu vou trabalhar com vulnerabilidades gerais, genéricas, né? Manejo do estresse. Se eu vou trabalhar, por exemplo, com o MBCT, que é pacientes com depressão, vou trabalhar vulnerabilidades específicas dessa população. Então, eu vou entender isso.
enfoque que eu dou conforme a população que eu quero trabalhar, mas a essência são as práticas de mindfulness. Eles têm uma cara parecida. E aí, mesmo na área da saúde, existem variações. Né? Nós mesmos estamos testando os programas, variações desse programa, programas mais curtos, com o intuito de colocar na saúde pública, né? Tem programas mais longos, né? Então tem variações, mas a cara geral é essa carinha de 8 semanas que vocês vão achar. Né? Na educação já começa a mudar um pouco mais. Né? Então, existem programas específicos para trabalhar o ambiente educacional. Também existem vários já. Né? A ideia é parecida, as práticas de mindfulness, né? São parecidas, mas o que muda em geral, com muita frequência, vai vir associado à aprendizagem socioemocional, né? Então se mescla as duas coisas, tem muita correlação. Né? E os programas mais efetivos que a gente conhece na área da educação, eles colocam mindfulness dentro do currículo da escola. Né? Então, eu sou professor de uma escola de ensino fundamental, recebo um treinamento e ofereço 5 minutos de mindfulness de manhã, 5 minutos à tarde, né, para as crianças. Então, são programas adaptados para o ambiente educacional. Né? Existem vários deles, né? O .be é um deles, o MyData é outro. Tem muitos que são trademark, para você informar naquele programa, etc. Competência socioemocional tem muita correlação com mindfulness, né? Self-awareness, self-management, awareness social, manejo das relações, tomada de decisão responsável, basicamente é o que a gente fala em mindfulness, mas tratado de uma maneira mais cognitiva. E você mescla as duas coisas. Né? Existem programas específicos para professores, né? Como por exemplo esse, Care for Teachers. Né? Existem programas que são para crianças, existem programas que são integrados para professores e para crianças. Né? As práticas, elas são variações do mesmo tema, na verdade. Né? Em geral, como eu falei, a gente usa as práticas do corpo como âncora da atenção. E as 4 principais práticas seriam essas, né? Atenção plena na respiração, meditação, atenção plena no caminhar, o escaneamento corporal, o body scan, e movimentos corporais com atenção plena. Né? Então, a partir dessas práticas, desenvolvo várias outras, né? Mas o core são essas. Os movimentos com atenção plena, Hatha Yoga, basicamente. Né? O próprio Kabat-Zinn, ele era professor de yoga, então ele incorpora isso. Hoje em dia, a ideia é um pouco mais ampla do que o Hatha Yoga, né? Então, porque depende muito de quem está dando o programa. Se eu sou um professor de yoga e consigo lidar bem com as posturas, eu posso usar. Né? Se eu não sou, e a outra preocupação é que o mais importante é o awareness. Então, a postura é menos importante. O mais importante é fazer com atenção plena. Então, qualquer movimento serve, na verdade. Né? Então, eu abrir e fechar o dedo serve. Né? Então, que seja possível para que as pessoas possam fazer. E as práticas informais, a gente já conversou. Né? Dúvidas? Eu fico falando, vocês ficam dormindo. Na maioria do seu dia. Né? Na maioria do seu dia. Logicamente que isso exige um treinamento. Né? Toda vez que eu foco a minha atenção tem um gasto energético. Né? Principalmente quando eu não estou acostumado. Né? Isso requer uma adaptação neurobiológica, corporal, postural. Né? Mas conforme eu vou treinando isso vai ficando mais natural. Eu posso ficar mais parte do meu dia nesse estado. Tem uma correlação neuroanatômica, né? Eu vou ativando algumas áreas cerebrais e facilitam o processo. No gancho da parte de neurobiologia, tem algum experimento que consiga colocar isso em prática? Ou não sei, acho que provavelmente animais, eu não sei se acho que não, mas enfim. Tem algum tipo de experimento já na área neurobiológica? Isso? Isso. Já tem vários já. Eu vou mostrar alguns, né? Mas eu uso
basicamente ressonância magnética, né, funcional. Com Com toda a dúvida hoje em dia, não sei se estão acompanhando a literatura, mas está se colocando em dúvida a validade desses estudos, né? Pelo método que está sendo utilizado. Então, sempre desconfiando um pouco dos resultados, né? Mas dá para fazer. Tem algum estado inicial, né? Dá para fazer, como as técnicas são experienciais, né? Você usa técnicas mais simples, mais curtas, e consegue fazer. Aquele livro do César de Buda, ele mostra bastante essa parte da neurociência, né? Não é específico do mindfulness, mas ele mostra bastante. Meditação em geral. Sim, tem muita coisa, tem meta-análise, né, de imagens com esses estudos, então já tem um material bastante grande sobre isso. Mas sempre com esse pé atrás, né? O que a gente realmente está medindo, né? Tem problemas metodológicos. O próprio movimento de usar a ideia de gentileza, né, com os meus próprios pensamentos, as minhas experiências, a gente pode chamar de compaixão, né? O conceito de compaixão ele é também original das tradições, né? Muitas técnicas budistas trabalham com a ideia de compaixão, mas ela vem sendo incorporada na psicologia e na medicina, né? Então, aqui nesse contexto, né, seria o sentimento que surge ao presenciar o sofrimento, de pelo menos ter o desejo de aliviá-lo ou efetivamente fazer alguma ação para aliviar o sofrimento. O sofrimento a gente pode traduzir de várias maneiras, né? Qualquer tipo de sofrimento, menores ou maiores, estresse em geral, uma doença, etc. Tá? Então, seria frente ao sofrimento, eu ter a intenção ou o desejo de aliviá-lo. Isso vale para mim mesmo, né? Frente a uma situação de sofrimento, também ter a intenção de cuidar, de aliviar, né? Também é uma ideia muito óbvia, entre aspas, né? Todo mundo concorda, todo mundo acha bonito, né? Assim? E quem consegue fazer, né? Quem se trata bem aqui? Se eu faço alguma coisa errada, me trato bem ou me massacro? Então é nesse sentido, né? Então, não quer dizer também, né, indulgência. Quer dizer, posso fazer qualquer coisa porque eu me amo, né? Vou matar a pessoa, mas eu vou. Não é isso. Mas é eu não me massacrar, exatamente isso. Então, se problemas ocorrerão, sofrimentos ocorrerão, fazem parte da vida, né? Mas eu não preciso colocar mais sofrimento em si, não preciso me massacrar por isso, né? Não preciso gerar mais emoção negativa em cima de algo que já é negativo. É nesse sentido, eu trago, tá entendendo? Então isso também está presente nas práticas de mindfulness. Tem programas hoje em dia só de compaixão. A gente oferece aqui um programa que é de compaixão, né? Ele traz elementos de mindfulness, mas tem foco em compaixão. E os programas de mindfulness são baseados em mindfulness, mas trazem elementos de compaixão. Então, como eu estava falando, no próprio movimento interno de lidar com mais gentileza com os meus pensamentos e com as minhas emoções, é um movimento de autocompaixão, né? De não me massacrar, né? De olhar para a realidade como ela é. Então, eu posso entender que uma prática de mindfulness feita nesse contexto é uma prática também que desenvolve compaixão. E eu posso também trabalhar técnicas específicas de compaixão. Então, essa é uma dificuldade para as pesquisas. Então, do ponto de vista científico, eu tenho que dividir tudo e ver o que funciona. Mas como elas estão interrelacionadas, é difícil falar, né? O que está funcionando? A prática de mindfulness em si, estar mais aware, né, mais consciente, ou é o estar mais compassivo? Então, do ponto de vista científico, isso gera um pouco de confusão, né? E, na verdade, as coisas se solapam. É difícil discriminar uma coisa da outra, né? Mas do ponto de vista científico se tenta fazer isso. Mas o elemento de compaixão está presente também nos programas de mindfulness. Mais subliminar ou mais estruturadamente como uma prática em si.
Tudo bem? Então, um pouquinho da ciência de mindfulness, né? Alguns já viram esse slide. Hoje em dia se fala até de epidemiologia de meditação, né? O que seria isso? Como que as pessoas têm praticado, qual a porcentagem de pessoas que têm praticado com regularidade, né? Então, nos Estados Unidos, que qualquer dado que vocês encontrarem é americano, porque eles medem tudo, né? E fazem isso de maneira legal. Então, esse é um dado recente, de 2015, mostrando que lá nos Estados Unidos, aproximadamente 7% da população referia que estava fazendo prática de meditação, aí incluído mindfulness também. No próximo censo que eles estão fazendo, deve sair no ano que vem, eles já incluíram mindfulness em separado de meditação, para eles verem exatamente o que as pessoas têm feito em termos de mindfulness. Tá? E lá, então isso percentualmente é pouco, né? Apesar de toda a moda que a gente estava falando, né? Mas em números absolutos são 30 milhões de pessoas. Então, a população considerável. E lá, o que eles observaram nesse inquérito? Né? Que mais mulheres praticam, em geral mais mulheres se cuidam, né? A porcentagem de mulheres que se cuidam muito maior do que homens. Tá? Aí eu não sei se os homens são mais atentos ou não. Mas esse é padrão para qualquer ação de promoção da saúde, da ação de saúde. As mulheres, elas são mais aderentes. Lá, o nível de escolaridade superior procura mais mindfulness, isso é um OBS na maioria dos países, né? Então, a gente, apesar de ter pesquisas, né, com pessoas com mais risco de vulnerabilidade, com menos escolaridade, com renda menor, né? Mas a grande maioria das pesquisas e das intervenções é feita com pessoas com nível de escolaridade mais elevado. Isso pode ser um viés, né, no benefício real dessas práticas. Né? E lá, mais pessoas classificadas como brancas procuram essas práticas. Isso não é significativo para o nível de renda, é mesmo um perfil de pessoas que buscam mais essas práticas lá nos Estados Unidos. Esse é o gráfico das pesquisas, né? Muitos de vocês já viram também. Então, essas intervenções baseadas em mindfulness, elas são criadas aqui no final da década de 70. Tem uma lacuna de pesquisa até os anos 2000, poucas pesquisas, né? E tem um boom a partir dos anos 2000, né? Alguém sabe por quê? Nos anos 2000, todo mundo se ilumina. Mudança de era, as crianças mudam. Não. Nos anos 2000 é criado aquele programa, o MBCT. Né? O MBCT, o Cognitive Therapy, ele é criado por depressão maior, né? E ele é criado por pesquisadores. Ele nasce no meio acadêmico. O Kabat-Zinn tem publicações científicas, mas ele não é um pesquisador em si. Ele era mais um fazedor, vamos dizer assim, né? Ele fazia, estimulava, treinava as pessoas. Mas aí o MBCT, ele nasce no ambiente acadêmico. E aí tem um boom de pesquisas sobre o MBCT. E depois sobre os outros programas, o próprio programa do Kabat-Zinn, né? Então, e aí cada vez mais as pessoas começam a ter interesse nos programas baseados em mindfulness. Então, hoje em dia são aproximadamente 4 mil estudos que existem sobre mindfulness, né? E a cada semana 20 a 30 novos estudos são publicados sobre mindfulness. Tá? Então, está tendo um boom de pesquisa na área. Né? Já houve um boom aqui na década de 70 com a meditação transcendental. Naquela época, a meditação transcendental estava na moda, por causa dos Beatles e várias coisas. E houve um interesse científico também. Então, se vocês buscarem, né, na literatura científica, vocês vão achar muitos estudos sobre meditação transcendental nessa época, né, pelo interesse. Aí depois caiu um pouco, hoje continua se estudando, né? Se estuda outras formas de meditação, se estuda yoga, várias outras formas, né? Mas o que está mais em moda hoje são os programas baseados em mindfulness. Nessa década também, nós tivemos a Organização Mundial de Saúde colocando incentivando, né, essas práticas, todas elas, né? Tem isso. Eu acho que também o
programa de medicina complementar, né, alternativa que nasce nessa área. Mas mindfulness nem sempre se beneficia disso. Né? Ainda as pessoas têm dúvida se mindfulness é medicina alternativa, entre aspas, classificar. A própria política nacional brasileira, né, de práticas integrativas não inclui nem a meditação muito claramente. Né? É um parágrafozinho ali e mindfulness nem passou perto. Né? Então ainda tem, mas com certeza foi um ambiente mais adequado para que nascessem as pesquisas. Esse é o primeiro artigo que existe sobre mindfulness, sobre os programas baseados em mindfulness, e é do próprio Kabat-Zinn, no começo da década de 80. É um estudo preliminar, debaixo um desenho ainda cientificamente pobre, mas mostrando já alguns resultados benéficos de mindfulness. Hoje em dia, nós temos muitas meta-análises sobre mindfulness. Meta-análises. Soa para vocês? Então, meta-análise, em resumo, é quando eu pego dados de vários estudos juntos, faço uma análise conjunta, uma meta-análise. Tá? Eu posso fazer só uma revisão sistemática, que seria mais uma síntese qualitativa, né? Olhar vários estudos e fazer uma síntese mais qualitativa. A meta-análise é uma síntese quantitativa. Eu pego os dados de vários estudos, não só as conclusões, e misturo para ter um impacto conjunto de todos esses estudos. Né? Então, do ponto de vista de grau de evidência científica, são os melhores estudos. Então, hoje em dia, existem várias, né? E elas mostram mais ou menos o mesmo padrão. Então, na área da saúde, estou falando, né, com mais particularidade. Um primeiro padrão é que o tamanho de efeito, o impacto clínico das intervenções baseadas em mindfulness é de pequeno a moderado. Né? Aí vocês já vão falar, então não vou mais fazer isso. Se é de pequeno a moderado, para que eu vou estudar mais? Pergunto a vocês. Pode ser um problema metodológico? De repente, um impacto moderado, se você associa a uma outra coisa, pode dar um plus para outra. Pode ser complementar e aí ampliar, né? Mas a gente pensa pouco nisso. Mas qual que é o tamanho de efeito de uma medicação? Você sabe, em média? Medicação, não meditação. É de pequena a moderada, né? Então, qualquer intervenção clínica tem mais ou menos esse padrão, de pequeno a moderado. É muito difícil achar uma intervenção clínica, farmacológica ou psicoterapêutica, né, que tem um impacto grande em alguma coisa. Né?